Convidamos aí, ó, conforme eu falei para você, sua atenção para que você se ligue nesta revisão que vamos fazer dessa aula 18, nas reações orgânicas, parte 2. Olha lá. Revisão de conteúdo. Olha a telinha. Nós vimos as reações de clivagem ácido. O que foi isso? É que nós vimos o seguinte, né? Que os éteres, né? Quando aquecido na presença de haletos de hidrogênio, devidamente concentrados, ou seja, ácidos inorgânicos concentrados, as ligações que ocorrem entre o carbono e o oxigênio, elas serão rompidas. Mas para isso não é com ácidos diluídos, com ácidos fracos, são com ácidos concentrados que chamamos haletos de hidrogênio. Se a reação ocorrer com éteres de alquilos, e aí os produtos formados serão haletos de alquila e obtendo a água. E ainda lembrando de que as ligações dos éteres entre carbono e oxigênio também podem ser, que aí chamamos de quebradas ou rompidas. Então, quando a gente falar clivagem, então lembremos que está havendo ali ruptura, tá certo? É exatamente o que acontece aqui. Nós tivemos lá aquelas reações, tudo bem, onde tivemos reações intermoleculares de éter, mas aqui nós estamos falando quando eu tenho um éter e que as ligações são rompidas, né, do carbono com oxigênio na presença de haleto de hidrogênio. Aí nós teremos o que? A formação de haletos de alquila. É o radical ligado ao halogênio, que veio do haleto de hidrogênio. Pode ser o cloro, o bromo, o iodo, enfim. E o subproduto que obtém é o álcool, tá certo? Lembrando aqui sobre a reação de clivagem que acontece nos éteres. Clivagem quer dizer quebra das ligações que envolve a estrutura da molécula do éter. E na sequência, reações que acontecem com ácidos carboxílicos. Essas reações que acontecem são chamadas de esterificação, porque o produto que se forma é o quê? Um éster. Então, a reação de esterificação ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, onde do álcool o hidrogênio da hidroxila ataca a hidroxila do ácido carboxílico, formando água. E, consequentemente, o oxigênio do álcool vem se ligar ao carbono da carbonila do ácido carboxílico, formando o éster. Então, exatamente assim que se obtém os ésteres a partir da reação de esterificação. Se a reação acontecer no sentido inverso, o éster reagindo com a água, é porque a molécula da água ela passa a ser quebrada, clivada, e volta a formar o álcool e o ácido carboxílico, tá bom? É bom lembrar isso aí para você, porque nós teremos, uma vez o éster formado, e aí ele pode passar a reagir com bases alcalinas. O que são bases alcalinas? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, que uma vez tendo o ésteres reagindo com essa soda cáustica. E lembrando que esse éster tem que ser um éster originado de ácidos carboxílicos com mais 10 carbono, que são os ácidos graxos. Assim, a formação será o sabão, que é um sal orgânico, e liberando como subproduto o glicerol. Você aí na sala de aula, meu aluno, do qual a nossa maior preocupação é você, é o seu aprendizado. Então, olha aí, depois dessa revisão, vá agora
fazer a sua atividade de sala, na certeza de que logo, logo voltaremos para os comentários de cada questão. Se você acertou, parabéns. Se errou, então para gravar, ou seja, aprender definitivamente sobre as reações orgânicas. Boa sorte para você e voltarei já já. Então, meu caro aluno, olha só, aqui agora partiremos para o tira-dúvida, beleza? E assim sendo, olha só, na primeira questão diz o seguinte: o éter comum, qual é o éter comum? Lembram dele? Usado como anestésico desde 1842, que foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente, é muito usado como solvente apolar nas indústrias. Em processo de extração de óleos, também utilizamos no processo de obtenção de gorduras, essências, entre outros. A estrutura do éter comum que explica o uso atual mencionado no texto será que é o éter? A letra A é um éster? Não, a letra A é o quê? Um álcool, tá vendo? Olha, a hidroxila ligada a um carbono saturado. A letra B, opa, olha lá. A letra C é um aldeído, né? Você pode olhar aqui o grupo funcional do aldeído. A letra O, e aí, olha só, você pode muito bem observar dos ácidos carboxílicos. E a letra E, também poderemos ter O. Então, observando a letra B e a letra E, olha lá, o éter comum. Qual é o verdadeiro éter comum? E aí, olha só, aquele que apresentar aquele da letra B, que é exatamente o quê? O etoxetano. Por isso, a letra B foi a escolhida como a resposta certa, né? Então, a letra B é o éter comum, que nós chamamos de etoxetano, apesar dos radicais serem iguais, mas vocês aprenderam que no primeiro radical eu termino com oxi e o segundo com ano. Então, etoxetano. Lá na nomenclatura usual, chamávamos também de éter dietílico, né? Ou éter etílico. Mas a nomenclatura oficial é a nomenclatura do qual abordamos sobre etoxetano. Tudo bem até aí? Então, nós falamos o quê? E, professor, e com relação à letra E? Não, a letra E seria o quê? Primeiro, eu observo e dou o carbono. Quantos carbonos tem um? Então, aqui seria o metoxipropano, enquanto que a letra B é o etoxetano. Então, vocês aprenderam a nomenclatura. Quando se falar de éter comum, claro que se trata do etoxetano, né? Aquele que chamávamos de éter dietílico. Legal aí? Para que vocês não errem mais. Você poderia chutar a letra E? É um éter, mas não é o éter comum. O éter da letra E é o metoxipropano, enquanto o éter comum é o etoxotano. Atualmente esclarecendo para que você não tenha mais dúvida, tá certo? Lá na questão de número 2, aqui é interessante observar. Os ésteres são utilizados como essência de frutas e também como aromatizantes na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. E aí, considere a reação que existe entre o ácido carboxílico e um álcool na estrutura 2, que, de acordo com o esquema reacional abaixo, vai formar o éster representado pela estrutura 3 aqui que vocês estão vendo, tá certo? Ó. Usado em diversos alimentos e bebida. Então, vocês sabem que para chegarmos a obter um éster, necessariamente teremos que ter um álcool
e um ácido carboxílico, tá? Independente da quantidade de carbono que tenha o ácido carboxílico, né? Porque somente será ácido graxo aquele que tiver acima de 10 carbonos. Mas pode ter um carbono, 2 carbono, 3, enfim. Reagiu com álcool, vai formar um éster. E aí, com relação ao enunciado, diz o seguinte: podemos afirmar que o éster, representado na estrutura 3, como que é o nome dele mesmo, hein? Tá vendo? Você viu que nós temos aí, geralmente, o primeiro radical era referente a, geralmente, nós temos o quê? Um álcool e um ácido carboxílico formando o éster. E nessa estrutura, olhando no geral, que nome você daria a este composto? Olha aí, nós temos aqui 4 carbonos e aqui nós temos 2 carbonos. Fora a molécula de água, que o enunciado está pedindo o nome do composto éster que está apresentado na terceira figura. Letra A seria o etanoato de butila. Letra B, o propanoato de pentila. Letra C, butanoato de etila. Letra C, butanoato de etila. Letra D, butanoato de metila. Ou letra E, etanoato de propila. Você observou aí? Então, vamos lá. Será que é a letra A letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Pam, 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 pam. Se você assinalou a resposta como a letra C, pode ficar tranquilo. O que é que nós ensinamos? A partir da carbonila para a esquerda, você usava o prefixo, são 4 carbonos? São. Então, butanoato. Muito bem. E o segundo radical, quantos carbonos tem? 2. Então, trata-se do radical etil. Aí sim, nós teríamos o quê? O butanoato de etila. Então, não seria etanoato de propila, de maneira nenhuma. Você vai dar essa terminação, o ato, para a cadeia que inicia lá na carbonila, para a esquerda. 4, prefixo but. Então, butan. Por quê? Porque essa cadeia é uma cadeia saturada, só tem ligações simples. E ato, eu estou falando dos ésteres. Aí eu uso a preposição de e vou partir para o segundo radical. Como o nome do radical é etil, então a gente acrescenta o A e fica o nome butanoato de etila. Valeu? Então isso aqui foi relembrando a nomenclatura dos ésteres que vocês aprenderam lá na unidade 1, tá certo? E assim sendo, convidamos você para um Se Liga no Enem, onde, através dessa terceira questão, vamos ver o que diz o enunciado da terceira questão. Aqui diz o seguinte: a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia aquele óleo que é utilizado. Então, pelo simples fato de não jogar aquele óleo de cozinha utilizado no lixo ou no ralo da pia, isto pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão.
Ah, é? Por quê? Ah, porque aquele óleo é o quê? São ésteres, né? De ácidos carboxílicos que tem mais de 10 carbonos. Tudo bem. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Por que soda cáustica? Soda cáustica é aquela base forte, né? Que é o hidróxido de sódio. Então, sendo assim, olha, eu tenho que ter um éster que tenha mais de 10 carbonos originado do ácido carboxílico. No aquecimento, ok? Na presença do hidróxido de sódio, que ele é escama, ele é sólido, dissolve na água, aquece e passa a ter um sal orgânico formado, que é o quê? O verdadeiro sabão. Diante desse enunciado, vamos ver o que pede lá na questão. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento daquele óleo, né? Daquele éster, será denominada uma reação de redução. Então, você observou a redução lá do éster? Uma epoxidação? Não, epóxi se trata lá dos éteres e não dos ésteres. Então, com relação aos ésteres, você viu reação de substituição? Você não viu reação de substituição. Vamos lá. Você teria uma reação de substituição? Ok, mas acontece que nós teríamos o quê? Uma reação de esterificação? Não. A reação de esterificação é quando o ácido carboxílico reage com álcool formando éster. A reação de substituição é quando o álcool reage com o ácido formando éster. E aqui nós queremos saber quando o éster reage com a base forte, com o hidróxido de sódio, formando um sal orgânico. Como é que é o nome dessa reação? Ah, professor, está falando da reação de saponificação. Veja lá, com base no texto que vocês viram aqueles óleos, aqueles ésteres, quando ele está lá, ó, pelo enunciado, né? Para isso são necessários... Então, nós pegamos o óleo, que são os ésteres, com o hidróxido de sódio. Então, não é uma reação de substituição, não é opaxidação, não é redução, nem esterificação. É uma reação de saponificação, porque está acontecendo a formação do sabão. Vamos lá no comentário. Alternativa letra E. A reação do sabão, que é o que se obtém síntese do sabão, formação a partir do éster que está no óleo de cozinha, é uma reação de saponificação, que vocês viram perfeitamente, olha, tá bom? Então, o sódio entrando aqui em cada oxigênio, tá bom? Olha, 3 sódios. E, consequentemente, a hidroxila entrando olha aí, nos carbonos, que, consequentemente, vai liberar o glicerol. Mas o sal orgânico que acontece à base de éster com o sódio do hidróxido de sódio é o sal orgânico que nós chamamos de sabão. No caso do óleo, temos um triéster, um triglicerídeo, reagindo com a base forte, produzindo o sabão, que é o sal orgânico, e o glicerol como um triol. Por que um triol? Ou triálcool? Porque tem 3 hidroxilas, né? Ligado a carbono saturado. E aí, galera, diante do comentário dessa atividade, esperamos ter contribuído para o seu aprendizado. E lembrando que, as aulas de Química Orgânica do 3º ano ainda não acabaram. Então, é bom você ficar ligado, dar uma olhada nos conteúdos anteriores, né, da unidade 1, porque tudo aquilo que você aprendeu na unidade 1 está contribuindo para o seu aprendizado aqui na unidade 2. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!